Bom, então, boa noite a todas e todos. Estamos aqui na nossa última unidade educacional, né? A unidade que encerra esse módulo. Então, desejar a todas e todos boa noite, iniciar essa aula de hoje. Temos aqui alguns itens, né, preparados para essa aula, além da correção do nosso TBL, que a gente vai começar agora. Mabelle, você nos escuta bem? Eu vou começar aqui a correção do TBL, pessoal, peço desculpa, às vezes eu vou tossir, mas a gente vai tentando hidratar e dar certo, tá bom? Esse TBL ele estava no ATA? Tava, tanto no AVA quanto na nossa programação, e também a gente mandou mensagem hoje cedo, tá, Clésio, para lembrar vocês. Ok. Então, vou começar aqui a correção do TBL. Vou só permitir a entrada aqui da Miriam. Álvaro, deixa eu ver se tem mais alguém aqui na fila. Bom, a primeira questão do nosso TBL, né, que foi sobre residência em saúde, referente à nossa aula síncrona, né? Então, a gente teve como questão 1. Sim, Thales, você levantou a mão? Não sei se você levantou a mão por engano, de qualquer forma, não estamos te ouvindo. O microfone está fechado. Professora, o PDL era agora antes? Sim, antes da aula, conforme a gente vem fazendo nos outros TBLs que estão no cronograma, né? A gente mandou no grupo mais cedo também, Thales, o lembrete. Posso seguir aqui a correção? Acho que o Thales travou. Boa noite. Oi, Mabelle, boa noite. Acho que o Thales travou. Vou seguir a correção aqui do nosso TBL, tá bom, pessoal? Então, a gente teve na questão 1, né, a residência em área profissional da saúde, ao contrário da residência médica, foca exclusivamente em uma atuação curativa e privada, conforme instituído pela Lei nº 11.129 de 2005. É um item falso, né? Considerando que a residência em área profissional da saúde é instituída para formar profissionais com atuação diferenciada no SUS, focando em interdisciplinaridade, trabalho em equipe e reorientação das logísticas assistenciais, em contraste com a atuação curativa e privada historicamente associada às residências médicas. Não temos nenhuma mão levantada, então vou seguir a correção, certo? Na questão 2, a gente tinha o seguinte: as comissões de residência multiprofissional em saúde, COREMU, são descritas no texto como espaços sem limitações, garantindo sempre a gestão e decisão compartilhada sem qualquer fragilidade. É um item falso também. O texto aponta que as COREMU, embora importantes espaços de gestão, apresentam limitações devido à fragilidade na legislação nacional, número excessivo de programas e desafios na participação efetiva dos profissionais residentes. O item 3 abordou o seguinte: as residências multiprofissionais em saúde são consideradas um dispositivo contra-hegemônico, buscando resistir à reprodução acrítica dos modelos tradicionais de ensino e formação na saúde. É um item verdadeiro.
As residências multiprofissionais são caracterizadas como um dispositivo contra-hegemônico, visando resistir a modelos tecnicistas e de especialidades, enfrentar desigualdades sociais e regionais. Então, esse aqui era um item verdadeiro. O último item, que é o 4, colocou o seguinte: a política de formação profissional dos trabalhadores da saúde no Brasil, especificamente as residências, tem mostrado grande estabilidade e forte coordenação nacional, não sendo vulnerável a mudanças de gestão ou descontinuidade de investimentos. É um item falso, né, obviamente, isso indica claramente que essa política é vulnerável a mudanças tanto de gestão e falta de coordenação. Então, relembrando, né, que essas questões foram baseadas em material que a gente já havia disponibilizado, tanto na nossa plataforma ALA, quanto no cronograma do nosso curso, né, complementando aí o nosso módulo. Também não temos mais nenhuma mão levantada. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre as questões do texto? Bom, então não, né? Mabel, acho que podemos seguir, então. Te passo a palavra. Portfólio. Ah, sim. Desculpa, pessoal. Hoje tá um pouco ruim aqui a voz e, enfim. Ótimo. A gente também tem um ponto muito importante para falar para vocês acerca do portfólio. Já estava no nosso cronograma, né? E vocês também já estão ambientados a essa entrega. Então, só reforçando para vocês que vocês também precisam fazer a entrega do portfólio nesse módulo, que vai seguir os mesmos moldes, né, dos módulos anteriores. Como a gente está no 4º módulo, a gente também vai seguir essa mesma orientação, que na verdade é uma orientação da coordenação geral do curso, né, aí como parte da composição da nota do módulo 4, certo? Valinho, com a palavra. Só pra ver se já tá na plataforma, no lugar de colocar o portfólio, que hoje eu olhei e não vi. Não, Valine, não está. Vai ser criado ainda hoje, e aí eu peço que vocês fiquem atentos à plataforma para que vocês possam inserir. Logo mais vai estar disponível para vocês, tá bom? Tá, joia, obrigado. E qual que é a data limite? Eu não sei quem levantou quem abriu o áudio, mas vai ser dia 14, tá bom? Próxima segunda-feira. Foi Cláudia, né, Cláudia? Certinho? A gente vai colocar esses lembretes lá no grupo para vocês também, para vocês ficarem atentos e atentos a essas datas, tá bom? Certinho? Maria Helena, você nos escuta? Você colocou para permitir a entrada 2 vezes. Bom, então, avançando nisso, Mabel, te passo a palavra, então. Boa noite a todos. Como Sabrina falou, né, nossa última aula, temos algumas missões aqui, tá? Além do que já foi feito, a gente vai falar um pouquinho sobre comunicação não violenta, como eu tinha prometido para vocês, e depois nós vamos fazer uma rápida rememoração do módulo, e na sequência a gente faz a avaliação, tá bom? E aí, gente, para começar, alguém já ouviu falar em comunicação não violenta, já fez algum treinamento, alguma palestra, alguma coisa? Tem noção do que é a comunicação não violenta? Não, porque eu só sigo a comunicação violenta. A gente tem noção do que seja. É muito divulgado, né, entre os setores. Eu já vi também, mas não fiz curso nem nada, não. Tá. Igor? Já fiz um curso na Escola de Governo aqui do Distrito Federal, Relações Autênticas, baseado em comunicações não violentas, então, para mim, assim, foi um divisor de águas. Eu confesso que eu virei defensor, eu fiz até com uma pessoa que hoje eu sigo na página do Instagram, que é a Heloísa,
E, assim, mudou completamente minha forma de comunicar com as pessoas. Estou tentando aplicar o método, né, dentro do meu dia a dia, porque também é difícil, não é fácil, não. Mas, assim, recomendo, defendo e digo que todo mundo tem que participar por isso, porque realmente isso mostra para a gente a nossa fragilidade em se comunicar com o próximo. E, principalmente, que o ruído de comunicação, ele nasce assim, né? E aí, igual o pessoal comenta, né, o chacal aparece, e a gente deixa de lado o que queria realmente comunicar. Então, para mim foi gratificante. Excelente, Igor. É Cláudia? interessante. Ai, desculpa, Cláudia, Já te desculpa. passo, Sandra. Tudo bem? Temos uma... Eu ou a Sandra? Você mesmo. Tá. Mãozinha Eu fiz levantada. alguns cursos de comunicação não violenta por conta própria, porque eu tenho um jeito sempre apressado de falar, às vezes gesticulo muito, e a depender, isso causa um impacto ruim. O que eu descobri com a comunicação violenta é que a culpa que eu sempre achava que era do receptor da mensagem, ela é minha. Porque eu que tenho que ter responsabilidade com o que eu falo e como eu quero que aquilo chegue. Se chegou errado, fui eu que coloquei alguma coisa nesse meio de comunicação e que vai uma barreira. É claro que tem casos que vão fugir, né, são as exceções, mas o que eu vi é isso, é modelar o meu jeito de falar, a minha expressão corporal, mas é difícil, pelo amor de Deus. Eu falei que me dá taça de vinho, porque paciência já não tem, mas é difícil, viu? Eu achava que era um tema infantil, não é. Eu me impressionei. É como o Igor falou, é um divisor de águas. Quando você consegue aprender, é difícil. É isso. É interessante que quando a gente escuta, né, comunicação não violenta, a palavra violenta já dá um incômodo, né? Você já fica assim, nossa, não violenta, para que isso? Qual a necessidade de dar esse nome, né? Por que não fala de comunicação assertiva, comunicação eficaz, comunicação, enfim, de maneira mais positiva, mas ela já traz uma carga, né, diferente. Vou passar para a Sandra, depois para a Clariana. Então, é justamente sobre isso, né, que eu ia falar, a comunicação assertiva. Eu fiz um pequeno curso sobre comunicação assertiva e é interessante porque ele te modula, né, a ser mais assertivo na comunicação e na inter-relação, né, com as pessoas. E é interessante um fato também, no antigo trabalho, que a colega gestora foi convidada a fazer o curso de comunicação não violenta, porque não era só as palavras que ela usava, mas o gestual, o olhar, né, como a Cláudia falou aí, a questão corporal, tudo isso influi na recepção da comunicação, né? Então, a gente precisa se atentar muito mesmo para que seja quanto mais assertivo, melhor, né, na nossa comunicação. Perfeito, Sandra. Daqui a pouco eu vou falar sobre esse gestual. Diga, Clariana. Eu descobri a comunicação não violenta há uns anos atrás, quando eu tive filho, e eu comecei a estudar muito sobre disciplina positiva, e fiz uma certificação, e aí de uma coisa cai na outra muito facilmente. Na época eu não fiz nenhum curso, não, mas eu, assim, eu seguia muita gente, eu via muito vídeo, eu comprei o livro, e eu estava completamente imersa na comunicação não violenta. Depois, eu confesso que eu fui abandonando, assim, e agora, que talvez seria o momento que eu mais teria que retomar isso para o meu dia a dia, eu tenho achado cada vez mais desafiador, porque por conta dos passos, né, assim, qual é a necessidade por trás daquilo, eu já comecei a pensar assim, eu não quero saber a necessidade da pessoa, ela precisa fazer o que ela tem que fazer.
Então, assim, eu confesso que atualmente eu escuto isso, assim, a gente tem um projeto aqui em Belo Horizonte que chama Saúde em Rede, então a gente já teve oficina e a gente trabalhou comunicação não violenta, o pessoal da secretaria já foi na minha unidade, porque eu tenho tantos usuários quanto a minha equipe, né, é um tanto quanto violenta, e aí eles foram trabalhar, é claro que assim, quando eu estou lá com a minha equipe, eu falo, é isso mesmo, gente, a gente tem que entender qual que é a necessidade por trás daquilo, você tem que entender como é que você está, né, você tem que tentar economizar suposições em relação àquele fato, né, mas na prática eu tenho enfrentado uma resistência interna, sabe? Que eu não deveria, mas eu tenho enfrentado. Perfeito. Gente, não é um assunto fácil, não é um assunto simples. A gente não tem muito tempo também aqui para aprofundar, né? Tem cursos de comunicação não violenta sensacionais. Mas o que eu queria destacar para vocês aqui nesse tempinho? Primeira coisa, a responsabilidade da comunicação, ela é de todos os envolvidos naquele processo de comunicação, né? A gente sempre tem uma tendência a ouvir aquela frasezinha clássica, né? Eu sou responsável pelo que eu digo. O que você vai entender é problema seu. E não é bem assim. Quando a gente fala de comunicação num processo realmente assertivo, não é assim que funciona. Eu sou responsável pelo que eu digo e eu preciso saber se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Senão eu fico aqui só falando, e aí, qual o sentido? Né? Então, se responsabilizar pela forma como a mensagem chega também. Isso faz parte do processo de comunicação. A gente tem ali um emissor, tem um receptor da informação e tem uma informação que está correndo, uma mensagem ali, né, que está em torno desse processo de comunicação que é muito importante. Comunicação tem técnica, tá? Não é só uma coisa solta. A gente tem algumas técnicas envolvidas, enfim, que fazem parte do processo. Mas aqui, o ponto que a gente vai e que eu quero bater com vocês é outro. Primeira coisa, eu queria trazer algumas informações. Tem uma pesquisa que diz o seguinte: quando a gente fala de comunicação interpessoal, 7% tem a ver com as palavras. 38% tem a ver com a sua forma, com o seu tom de voz, com a sua inflexão da voz. E 55% tem a ver com a tua expressão facial e com a tua linguagem corporal. Então, de fato, a forma como você vai se colocar, a tua linguagem corporal, a tua expressão, a tua gesticulação, como o Cláudio colocou, isso faz parte do entendimento da mensagem que vai ser colocada. E aí, mulheres, aqui vou pedir licença para os homens para fazer um comentário sobre mulheres, porque é um fato que mulheres, quando são mais diretas, tendem a ser entendidas como grosseiras. A mesma informação que um homem traz de uma forma igual à de uma mulher é tida pelo homem como assertiva e pela mulher como grosseira, como muito direta. Muitas vezes como ultrapassando, né, o ponto. Então, a gente ainda tem esse elemento do gênero também na comunicação. Esse é um ponto importante, né, que a gente precisa colocar. E aí, o que eu queria trazer para vocês? A comunicação não violenta, ela tem aquelas bases clássicas, né? Da observação, sentimento, necessidade e pedido. Mas o que eu queria é que a gente prestasse atenção por 9 minutos apenas. Eu trouxe um vídeo do Marshall Rosenberg. Ele criou a ideia da comunicação não violenta. Veio dele. E nesse vídeo ele não vai falar como é que esses 4 pilares. Ele vai falar a motivação de existir a comunicação não violenta. Que, ao meu ver, é uma outra perspectiva do que sempre é falado. A gente sempre vai ouvir o que? Olha, tenha cuidado ao falar, fale da sua necessidade, fale do pedido, vai usar aquele padrãozinho, aquilo ali vocês vão ver em qualquer curso. O que eu quero trazer é essa reflexão que ele traz, que é importante, que é o quê? A comunicação do ponto de vista da estrutura de poder. E do porquê a gente se comunica de forma violenta. Ok? Vou colocar para vocês aqui, são 9 minutinhos, vale a pena prestar atenção. Não vou compartilhar o link para quem não assistiu, viu? Assistiu, não assistiu, vai ficar sem, para saber se vocês estão aí atentos, tá? Me confirmem se vocês estão vendo. Então? Certinho, Madame. Eu vou soltar o áudio. Ok. Se não sair nada, vocês me avisam, tá? Senão eu vou deixar seguir. A Lidiane estava como ela não sabe. Não sei se ela queria falar alguma coisa. Foi errado. Desculpa. Então, tá Quem bom. levantar a mão agora vai esperar os 9 minutinhos, tá? Para a gente poder prestar bastante atenção, porque esse cara foi quem criou a métrica de comunicação não violenta. Então, o que ele está falando aqui é uma reflexão interessantíssima, ok? People how to
hear the needs on two parts of ourself. The one part of ourself is that part that evaluates what we do. Every action we take, we need to evaluate it about whether it meets our needs or not. If I cook a meal for myself, I need to evaluate, did that meet my need for nurturance, taste, and so forth? And if it didn't, then I want to change that. So whether it's something I did for myself, or if I say something to another person, sometimes it doesn't meet the needs of mine, so I need to evaluate it. Now, how do I evaluate it? If I evaluate it by attacking myself, I say that was a stupid thing to do. We instead suggest to people that you evaluate what you do by whether it met your needs or not. You'll find that you can learn better without losing self-respect. If we can learn from our mistakes by being conscious of what need wasn't met to begin with, and then to understand another part of ourselves. What need were we trying to meet by doing what we did? So that's the same process I was saying using between two groups, but I'm using it within myself between two different functions within myself. The function that evaluates what I do, the function that chooses to do what I do. And if I evaluate them in the way I was educated to evaluate, I'd say to myself, that was a stupid thing to do. How could you do something so dumb? And then if I look at the other side of myself about why I do it, well, I had to do it. I had no choice. It denies responsibility. And I can have that going on within myself forever. And if I do, I'll have a lot of depression, guilt, and shame, and it will be very hard to learn from my human limitations. But if I can see the truth is I didn't meet this need of mine by what I did. What need was I trying to meet? Oh yeah, I was trying to meet this need. Well, it met that need, but it didn't, the way I did it didn't meet this other need. Okay, how do I get both needs met? If I can think in terms of needs, I'm far more likely to learn from my limitations without losing self-respect. In our training, we Professor, o vídeo está travando bastante aqui. Está cortando. Está travando? Sim, caiu. Caiu aqui. Travou várias vezes, saiu, a gente perdeu um pedaço da fala. Para mim não travou, não, só caiu agora. Para mim foi completo. Calma aí. Vamos tentar de novo aqui, peraí. Vamos lá. Eu vou deixar ele no formatinho menor aqui para ver se ajuda, tá? Estão vendo? Então, né? Sim. Vamos ver agora. The question of how come some people enjoy. Agora travou que eu vi. Other people's suffering, so that it makes violence enjoyable, so that people find it heroic to punish people that they judge as bad. And then how come other people in the same society are just the opposite? They get their joy not in believing that there's bad people that need to be punished, but they get their joy in contributing to people's well-being. So I then saw that there was quite a different language and quite a different consciousness on the part of people who behaved in the violent way as opposed to the compassionate way. And I decided to try to clarify that. What is the nature of communication that helps us to connect in a way in which we enjoy contributing to each other's well-being? And how is that process of communication different in the people who contribute to the violence of others? Then after I developed nonviolent communication, which is the language and the power usage that I saw contributing to compassionate interaction, I then wondered, where the heck did we ever learn this other approach? So then I got interested in where did it all begin, where we learned a way of thinking and communicating that contributes to violence on our planet. And here scholars and scientists like Walter Wink, the theologian, and his book,
the powers that be, and others who share his perspective, trace this back to about 8,000 years ago when various things happened I won't go into now, but we came out of it with organizing ourselves in terms of where a few people who claim to be superior dominate others. Sometimes they base their superiority claiming their family was born closer to God, and so they controlled on the basis of the divine rights of kings. But whatever it is, we started to live in cultures in which a few people claiming to be superior dominated others, and that requires a language of domination, a language in which you classify people in terms of what they are. Are they peons or are they royalty? Are they good? Are they bad? Are they normal? Are they abnormal? That way of thinking goes with domination, because in a domination structure, the people who claim to be on the top claim to know what is right and what is wrong, and they maintain their power through the use of power over tactics such as punishment, reward, guilt, shame. And so they need a language that justifies the use of punishment and reward, the language of retributive justice in which you make judgments of what the other person deserves. And that is dependent on how you judge them, whether good or bad, right or wrong, and so forth. So that's how I think it all began about 8,000 years ago, when we started to have domination structures in which a few people dominated many. Before that, when we were more in the hunter-gatherer style of society, people that I trust in their studies anthropologically tell me we didn't have violence in the rate that we have since. So nonviolent communication now tries to get us back to what I think is a more natural way of communicating. So I think where we've gotten is an evolutionary snag, where we've gotten stuck on the basis of some unfortunate learning over 8,000 years. And nonviolent communication helps us come back to life, back to a more natural way of living, where our evaluations are on the basis of how needs are served. Are we meeting our needs and the needs of others, rather than who is what, or who's right, who's wrong, who's good. Vamos lá, não vou passar o vídeo Parou todo. ou você parou? Parei. Não vou passar o vídeo todo não, mas o que é importante aqui, gente? O que ele traz? Quais são elementos aqui nessa reflexão que ele traz? Pequena, porém extremamente relevante. Qual que é a natureza da comunicação não violenta, na percepção dele? Ela vem de onde? Você se colocar, inclusive, no lugar do outro, das necessidades. Escutar o outro. De você pensar não só na sua necessidade, no seu objetivo, mas na necessidade do outro e no objetivo do outro também. Perfeito. E de onde vem a comunicação violenta? De mim mesma. Mas na estrutura que ele traz a reflexão, ela vem do quê? Vem de um processo histórico de dominação, do que tem mais, do que tem menos, do rico, do pobre, do quem tem poder e de quem não tem poder. Uma questão de domínio, né? Exatamente, Miriam, esse é o grande ponto, gente. O que ele traz? A gente não nasceu assim, a gente não se comunicava assim. Como é que a gente começou a trazer estruturas de comunicação violenta? A partir do momento em que eu entendo que há uma superioridade, em que eu me coloco de maneira superior ao outro. E outra coisa que ele diz que é importante, em que eu quero punir o outro de forma violenta. Olha do que a gente está falando, de estrutura de poder e como a gente usa na comunicação o tempo inteiro isso. Quando a gente vai se comunicar com alguém, quando a gente é chefe de alguém, se comunica de uma maneira mais agressiva com o outro. Quando a gente está num cargo acima e a gente acha que pode falar com o outro de uma maneira diferente. Porque a gente entende o quê? Se eu sou superior, eu posso agir da maneira com quem eu bem entender. Olha como a gente vai se colocando em situações em que a gente deixa o ego falar mais alto. Uma comunicação assertiva diz sobre uma estrutura de poder em que eu me coloco num lugar de humildade.
em que eu me preocupo com o que o outro vai entender, eu me preocupo em como falar isso para o outro. Quando eu me coloco numa estrutura de superioridade, eu não estou preocupada, eu sou a chefe, eu falo o que eu quiser. Ele que se vire para entender. Tá dando para entender a estrutura da coisa? O que eu quero que vocês pensem, eu tô aqui esse módulo inteiro falando com vocês, é sobre o quê? Para a gente ser um profissional melhor, a gente precisa ser uma pessoa melhor. E eu preciso entender em que estrutura de comunicação eu me coloco. Eu me coloco numa estrutura de superioridade, que eu quero punir o outro e não tô nem aí porque ele pensa? E falo de qualquer maneira? Ou eu tenho uma preocupação de fato entender que eu sou mais um como qualquer outro e eu preciso me fazer entender. Isso é muito importante. Quando a gente fala da estrutura, né, da comunicação não violenta, ela fala o seguinte: primeiro você observa, depois você vai dizer o que você sente, você vai identificar qual é a necessidade por trás e vai fazer o pedido de maneira muito clara. Não vou entrar no mérito dela aqui, não. Eu vou entrar no mérito do seguinte: quando eu preciso me comunicar, eu preciso me certificar de que eu estou sendo claro. E geralmente a gente é mais claro quando a gente diz aquilo que nós estamos sentindo. Porque uma coisa é eu dizer, olha, você foi grosso. Tá, foi grosso como? Foi grosso quando? Para mim, eu não fui grosso. Quando você chega lá e pontua, olha, naquele dia, naquela reunião em que você levou sua voz comigo, eu me senti impactada. E ali eu achei que foi uma grosseria. Olha como muda. Quando eu trago um exemplo de maneira mais clara. Quando eu falo do meu sentimento, como eu me senti. Porque, gente, sentimento não há o que se falar. Como o outro se sente, eu não consigo atuar. Mas eu consigo pelo menos ouvir e tentar entender e tentar ver se eu consigo auxiliar. Diga, Miriam. E com esse exemplo que você deu, você acaba fazendo com que a outra pessoa agora pense como você se sentiu. Você troca as bolas agora. Você dá a ela a oportunidade agora de pensar na sua posição, né? Porque, ao contrário de você pensar em você, e aí você acaba sendo grossa com outra pessoa, e a outra pessoa também acaba pensando só nela, então é uma via de mão dupla. Você fala como você se sentiu e acaba fazendo com que a pessoa pense, nossa, como você também se sente para conseguir resolver, né? É interessante. E essa é a proposta da comunicação não violenta. É que, de fato, a gente fale aquilo que a gente pensa de uma maneira em que envolva, de fato, a necessidade, o sentimento, seja mais claro. A gente tende a achar que está sendo claro às vezes e não é. Queria pegar alguém aqui de exemplo. Alguém tem algum feedback que precisa dar e que é difícil e que não sabe como fazer? Tem alguma situação difícil que está lidando? Quer ser aqui um voluntário? Para a gente fazer um roleplay aqui agora? Eu não sei se eu vou conseguir expressar exatamente, mas é o inverso. Eu sou o tipo da pessoa que eu tenho uma facilidade de comunicação muito grande, mas eu não consigo tomar espaço à força. Entende? Então, quando eu vejo que está prevalecendo a opinião do outro, o outro tem necessidade de falar, o outro tem necessidade de ficar em evidência naquela situação, aí eu me retraio. Então, assim, não sei se é muito dentro ou se é parecido do que você está colocando, mas é uma situação que eu vivo tentando melhorar comigo mesma, é ocupar meu espaço de fala, também participar e ter o meu momento também. E aí, Sandra, essa situação não é exatamente a que eu preciso por conta, né? Não é uma situação de conflito com o outro, é um conflito contigo, mas o que eu posso dizer é, se você não ocupar o seu espaço, ninguém vai ocupar por você. Se você não olhar e entender que você precisa se fazer vista, se fazer, né, ser ouvida, ninguém vai fazer por você. Então ainda tem isso, na estrutura de comunicação, a gente precisa ter essa vontade mesmo, tá? E dá trabalho, tá? Dá trabalho. E aí, se a gente fosse falar de liderança aqui, esse é o perfil clássico da liderança servidora, que é aquela liderança que quer servir todo mundo, sabe? Que quer que todo mundo fique bem, que não quer conflito, ela é mais pacificadora. Tá tudo certo, tá tudo bem. Todo mundo vai tirar férias no mesmo mês, tá tudo bem, gente, não quero conflito. Deixa, todo mundo vai e eu vou segurar as pontas aqui.
É o típico, clássico perfil de quem não busca conflito. Porém, em alguns momentos da vida, o conflito é necessário, Sandra, inclusive contigo, para que você consiga ocupar esse espaço. Pense nisso. Quando você deixa de ocupar seu espaço, talvez você deixe de levar coisas importantes que os outros poderiam aproveitar com você também. É um exercício, tá? Igor, tem uma situação... Deixa eu ir aqui para o Igor tá com a mão levantada. Tem uma situação, Igor? Tem uma servidora que ela mora na região metropolitana de Goiânia, trabalha no Hospital do Gama, e ela compreende que só pode fazer a escala dela de trabalho iniciando no período da tarde e seguindo com o noturno, fazendo 18 horas seguidas, né? E qualquer tipo de movimentação na escala dela, ela entende isso como uma perseguição a ela. Entendi. Já tentou comunicar? Teu microfone fechou. Já tentou comunicar com ela? Já tentei. E aí, a última vez que a gente conversou junto, ela entendeu que eu estava fazendo uma perseguição com ela. Entendi. Pontos importantes, Igor, aí, pra gente, né? Não vou simular com você para não te colocar aqui, mas se você quiser, a gente simula também, que é o seguinte, vamos lá. Primeira coisa, você precisa dizer para ela o impacto do que ela faz. Como é que ela faz uma escala de 18 horas? No que impacta na equipe? Tem algum impacto? Quando não tem o respeito para fazer a escala, né? Ou, por exemplo, assim, não compreende que não dá para escalar ela toda terça-feira, que essa escala ela tem que ser durante o período da semana, aí isso gera um impacto, porque aí sobrecarrega a equipe e às vezes falta servidor em outro dia, né? Quando a gente faz o equilíbrio da escala, digamos assim. Perfeito. Eu gosto muito de uma estruturazinha, não sei se eu já falei com vocês, chamada contexto, ação e resultado. Já falei? Tá. Qual que é a ideia dessa estrutura? É bem simples e objetiva. Você diz qual o contexto, qual a ação que ela faz e o resultado que impacta. Por exemplo, fulana, né? Você tem a escala, funciona da seguinte forma, assim, assim, assim. Quando você não consegue fazer uma escala, como é a escala que a gente propõe, esta ação sua impacta diretamente na equipe em relação à sobrecarga de trabalho, e o resultado disso é que a equipe toda fica desmotivada e descomprometida. Quando eu falo o contexto que está inserido, qual é a ação que eu preciso tomar e o resultado que ela impacta, tende a ficar mais claro. Então, não é só assim, você não pode fazer essa escala. Qual é o contexto da escala e qual é a ação do porquê que aquilo impacta ela fazer aquela escala, entendeu? Tenta fazer um exercíciozinho de descrever isso de maneira objetiva, com elementos mesmos claros. Não é só a gente querer te agradar, a gente está aqui porque é um serviço, e o serviço precisa de todo mundo cumprindo as escalas definidas. Então, por mais que eu queira abrir para você uma exceção, a gente precisa seguir uma regra até para padronizar e para que todos possam ter o mesmo sentimento de justiça, né? Para que a gente não tenha injustiças. E aí tenta listar todos os contras que ela poderia trazer, para ir trabalhando em cima deles com questões objetivas também. Primeiro, mas abre uma exceção. Não, é sobrecarga para a equipe. Se eu abro uma exceção para você, eu tenho que abrir para outros. Vai tentando ver isso para a gente conseguir estruturar nessa ideia, sabe? Contexto, ação e resultado. Isso geralmente funciona muito bem. É uma estrutura até para feedback também que a gente usa, sabe? Deixa eu ir nas mãozinhas levantadas aqui. Leia? Então, tá me ouvindo? Tô. Tem um caso que é um pouquinho diferente. Tem uma pessoa na equipe que tem problemas com limpeza. Limpeza do ambiente, limpeza pessoal. E assim, a gente já não sabe mais como conversar, porque é uma pessoa totalmente fechada. Assim, que não aceita toque, tipo assim, olha, a comida tá estragada na geladeira. A pessoa não tá aberta a isso. Como conversar? Você já deram algum feedback para ela de alguma forma? Oi? Já deram algum feedback para ela de alguma forma? Normalmente a gente fala, olha, eu acho que uma comida tá ali estragada na geladeira. Eu acho que a geladeira, assim, só eu e ela que usa. Então, acaba que a gente sempre dá alguns toques e ela não reage muito bem a isso. Entendi. Aí, Léia, o que é legal? E uma coisa que vale para muitas situações também, sempre ter mais uma pessoa junto, né? Porque às vezes uma pessoa só depois pode ficar uma ideia de uma versão contra a outra e ter uma exposição. Chama alguém que também é uma pessoa mais de confiança, mais serena, mais quieta, e fala de maneira direta mesmo. Essa marmita aqui é sua? A gente percebeu que ela está ficando aqui na geladeira há bastante tempo, e isso está gerando aqui uma deterioração, inclusive está prejudicando a geladeira como um todo.
Então, é importante ter cuidado, porque quando você esquece a comida aqui, isso impacta em toda a equipe, porque a geladeira toda ela é comprometida por conta dessa comida. E assim, a gente teve um caso que foi problemas na Copa, que é compartilhada com estudantes, com servidores, tiveram que ter editado 2 salas por conta disso, dessa mesma pessoa. Então, assim, já é uma coisa que está se estendendo, se alarmando, e que já veio de um outro órgão trazendo esse problema, que o outro órgão não conseguiu resolver, mandou essa servidora, e aí a gente está com esse problema sem conseguir. A gente tenta com super tato, a gente já tentou indicar, será que não seria interessante uma terapia? Você faz, já tentou puxar o assunto para ver se não seria interessante para a pessoa, mas ainda assim não está aberta. E, assim, os outros servidores perguntam de outros setores o que acontece com essa pessoa, porque tem algumas atitudes muito fora do comum, muito fora da curva ali, sabe? Então, é uma coisa muito sensível e complicada. O ideal, às vezes, é a gente ser bem direto, sabe? Com cuidado, mas ser muito direto mesmo. É igual quando a gente vai fazer desligamento, a gente não pode ficar rondando muito, tem que falar, olha, eu estou te desligando, tem que ser claro, a palavra tem que sair exatamente, senão passa impressões às vezes que não ficam claras, é aquela história, você acha que está sendo claro, mas o outro não, entendeu? Então tenta abordar de maneira direta mesmo, colocando a situação, lembra disso, contexto, ação e resultado. Qual o contexto dela trazer a marmita? Qual o contexto dela esquecer? Quando ela esquece, a ação dela deixar lá está impactando na geladeira como um todo, e o resultado disso impacta na equipe como um todo. Tenta escrever isso, gente, vale a pena treinar, tá? Para quem não tem costume de falar, vale a pena o treino mesmo. Escreve ali, estrutura e faz o treino com o espelho que seja, ou com alguém, para ir fazendo ali uma evolução. Se a gente tivesse tempo, a gente faria uma oficina de comunicação e feedback que é super bacana, mas exige um tempo maior. E vale a pena para a gente treinar uns com os outros, sabe? Mas, enfim, teremos outras oportunidades. Queria só deixar, então, essa marquinha aqui de comunicação não violenta, como eu falei, era bem en passant mesmo, mas só para a gente pensar nisso. Não se esqueçam, a comunicação não pode vir de uma estrutura de superioridade, de uma estrutura de poder. A gente precisa lembrar que a comunicação ela precisa ser clara e eu me preocupar com o que o outro vai entender também, ok? E tudo comunica. O meu gestual, a minha forma de falar, a minha entonação de voz, tudo comunica, tudo faz parte do processo de comunicação, tá? E aí, para a gente fazer a nossa avaliação, eu queria rapidamente passar com vocês aqui um geral do que foi o nosso módulo, para a gente relembrar e depois fazer a nossa avaliação oficial, ok? Então, o nosso módulo foi de gestão do trabalho e educação em saúde. Estão vendo aqui, né? Tem alguém com o microfone aberto. Pessoal, o microfone está aberto, está horrível. Alguém esse ano? Não, tem alguém com o microfone aberto. Aqui não tem nada a ver com força, não, mãe. Sabrina, não sei se você consegue fechar o microfone aí. Acho que é do Gabriel. Mas a plaqueta, ela não tem nada a ver com força, não, viu? Gabriel? Prontinho, Mabel, pode seguir. Obrigada. Abriu de novo. Gabriel, aí. Pronto. Então, só para a gente fazer aqui rapidamente uma relembrança aqui. Primeiro módulo, a gente explicou um pouquinho, né, da estrutura, e vocês lembram bem agora do que é a gestão do trabalho e educação em saúde, certo? São derivações, a gente vai falar de gestão de pessoas, são derivações dentro da estrutura do SUS, ok? Depois a gente falou sobre dimensionamento. Gente, qual que é a grande lição do dimensionamento que ficou para vocês? E aí pode ser uma só pessoa para falar, tá? De cada módulo aqui. O que mais ficou sobre dimensionamento? Seria a pessoa certa, no cargo certo. Que ele sofre muita influência externa, tanto de orçamento. Desempenho. E uma perguntinha para vocês. Dimensionar significa que eu vou ter o RH? Não. Não. Esse é o clássico, tá? Que as pessoas confundem. O fato de dimensionar é saber o que eu preciso. Não quer dizer que eu vou ter o que eu preciso, ok? Perfeito. Aí a gente depois teve o quê? Provimento e seleção. Foi uma aula assíncrona. Os nossos métodos de recrutamento e seleção no âmbito público são atualizados? São assertivos? Não. Ainda não. Ainda não, precisam ser atualizados. A gente precisa falar de gestão por competência, né? E falando em gestão por competência, qual que é o conceito de competência? Aquele tripézinho?
que significa o chá? Competências, habilidades e atitudes? Conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento. Não basta eu ter a competência se eu não aplicá-la, né? Então, ter competência é diferente de ser competente. Gestão por competência é evolução. A gente precisa falar disso urgentemente e entender qual é o perfil adequado para aquela função, senão a gente vai continuar colocando qualquer um. E o fato de eu ter só a formação, uma graduação, não significa que eu sou competente naquela área, ok? Depois a gente teve uma aula síncrona de QVT, gente. E eu lembro nessa aula de QVT que a gente falou sobre as perspectivas, sobre as dimensões. E aí eu pergunto, a estrutura de gestão impacta na QVT? Muito ou pouco? Impacta muito, né? Se eu tenho uma estrutura muito burocrática ou com processos muito enraizados, né? Isso pode trazer malefícios para o trabalhador. Então, piora da qualidade de vida, mais estresse, mais processo de trabalho, mais doenças ocupacionais. Então, é um conceito bem amplo, né? Qualidade de vida no trabalho. Isso, Igor. Exatamente esse é o ponto. QVT é um conceito amplo. Falar de qualidade de vida do trabalho não é só falar sobre ganhar mais, sobre trabalhar menos. Jamais. É reducionismo falar só disso. É sobre gestão, é sobre estrutura, é sobre espaço, é sobre valorização, sobre reconhecimento, sobre bem-estar, é sobre diversas coisas. É um conceito mais amplo, tá? Depois a gente teve uma aulazinha aqui de indicadores de desempenho, monitoramento e avaliação. Se eu não faço mensuração, eu não consigo gerenciar. Não se esqueçam disso. A gente precisa se posicionar com dados, tá? E, inclusive, dados de pessoas também, importante, né? Olhar para o pessoal e fazer avaliação sobre isso, ok? Diversidade, equidade e inclusão. Vocês tiveram uma aula com uma pessoa do Ministério. Alguém marcou alguma coisa aí em relação à equidade? Alguém foi impactado de alguma forma? O tratar os desiguais de forma desiguais, né? Então, é um conceito que está sendo bem ampliado dentro das políticas. A diversidade e a inclusão, principalmente, né? Com pessoas de... a questão de transgêneros, a questão de homossexualidade, a questão de pessoas com necessidades, portadores de deficiência. Então, foi uma aula contando muito sobre essas situações. Perfeito, Igor. E é importantíssimo isso, tratar os desiguais de maneira, né, diferente. Diga, Cláudia. Mas não dá para esquecer daquela parte que a gente foi falando dos cargos de chefia, das pessoas que hoje ainda são representativas em alta gestão, né? Porque aí tem o acesso à saúde, mas tem dentro da saúde o acesso à gestão do serviço de saúde. Perfeito. E do ponto de vista de acesso, né, e do ponto de vista, você fala da gestão em si, né? De ter representatividade. É só você olhar e pensar assim, olha, quantos gestores PCDs a gente tem? Quantos gestores indígenas? Vai além, que eu fui atrás conversando de uma pessoa que trabalha em empresa privada, e aí ela me disse que existe para eles uma lei que ela precisa contratar uma porcentagem de pessoas com necessidades especiais. Então, 20%. Ela falou que sempre bate a cota dessa lei, que ela falou que gosta muito de trabalhar com essas pessoas, porque é outro ritmo, eles têm não é dedicação que seja maior, mas a visão para as coisas, sabe? Então, ela falou que tem menos conflito dentro da equipe. Eu achei isso bem bacana, e não vejo isso aqui. Perfeito. E aí é importante que é o quê? O movimento, no privado a gente tem muito isso, tá? Que a gente tem que ter cuidado, que é o movimento de não só bater cota, mas promover de fato a inclusão. Inclusão, gente, é sobre pertencimento. Quando a gente fala de pertencimento, eu falo de inclusão, né? Então, a gente tem muito a evoluir no sentido da equidade. Muito, muito, muito da diversidade, equidade e inclusão. Diga, Sandra. Eu sou uma prova viva disso, né? Eu sou PCD, a questão da audição, né? E eu tenho ocupado espaços, né?
de trabalho, de estudo, nessa condição, né? E eu vejo o quanto é prazeroso você ocupar esse espaço frente às oportunidades que aparecem, né? É muito gratificante fazer parte. Olha aí que bacana, que relato legal. É isso, Sandra, esse é o objetivo, né? A gente poder ampliar esses espaços para ter mais pessoas participando. Excelente, obrigado por compartilhar com a gente. Depois tivemos uma aula de avaliação de desempenho, foi uma sala de aula invertida, certo? Lembrando que quando a gente fala de desempenho, eu estou dizendo de um conceito maior, não é só sobre produção, é um conceito ampliado, né? Eu vou falar do desempenho na perspectiva da pessoa, do gestor, da equipe, do cliente, quem é o cliente ali vinculado, eu tenho várias perspectivas aqui, tá? Depois tivemos a aula de gestão de conflitos, que a gente falou bastante, né? A diferença de mediação para gestão, vocês trouxeram inclusive alguns exemplos aqui, né? De ações vinculadas à gestão de conflitos, lembrando que o conflito sempre vai existir, mas a gente precisa ali, né, enfrentar eles da maneira mais assertiva possível. Para finalizar, tivemos aula assíncrona sobre o contexto da educação, e aí vamos lembrar, né? Educação permanente está vinculada aos processos de trabalho, a educação popular é para a população, e a educação continuada, ela tem uma estrutura, né, de aprimoramento, de atualização, né? E aí tivemos, na finalização, a análise do PEPs, os planos de educação permanente. Que vocês Mabel, trouxeram. só uma dúvida. Eu fui procurar falando negócio das normas, né? E aí eu fui lendo, tem uma que já tem um programa do Ministério da Saúde, que ele junta tudo, né? Que ele vem com a história do juntar a educação permanente com a educação continuada. Aí vem uma sigla. Isso não acaba piorando, não dá mais confusão aqui dentro, que aqui, quando cada um fala de uma educação, eles falam todos os nomes como se fosse tudo igual. Isso. Na verdade, o que a gente tem é a PNEPS, né? Que é a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. Ele faz uma diferenciação da educação continuada, mas é muito, assim, gera muita confusão de fato. Muita. Muitas vezes as pessoas falam de educação continuada como se estivesse falando de educação permanente. E o contrário também, tá? Então, não ajuda muito, mas tem uma política nacional. A gente não tem ainda uma distrital, a gente tem só os planos distritais, tá? Mas é um ponto ainda para a gente evoluir um pouquinho mesmo. E, por fim, a gente teve na linha, agora por último, né, a nossa aula assíncrona de residências, e agora nós vamos fazer a nossa avaliação oficial. Vou pedir para os senhores pegarem os celulares de vocês, ou até do próprio computador, e entrarem neste site. Mente.com, ou então vocês podem pegar esse QR Code aqui, tá? Oi, Mabel, deixa eu fazer uma pergunta. Como vai ser mais ou menos essa avaliação? Porque daqui a uns 5 minutos... A gente vai passar algumas perguntas e vocês vão preencher aí do celular de vocês. Ai, meu Deus. É porque daqui a uns 5 minutos vai começar a cirurgia e eu vou entrar. Aí não tem me problema deu não, você nervoso vai até agora. onde você puder. Tá tudo certo. Tá. Vai até onde conseguir, tá bom? Tá, deixa eu botar o computador aqui em um lugar silencioso, então, peraí. Como é o Quem site for mesmo? entrando, vai dando um joinha. Já tenho aqui 6 pessoas, podem entrando e dando um joinha pra gente saber que vocês conseguiram entrar, tá bom? Aí, repete o site, por favor. Mente.com. Deixa eu ver se eu consigo mandar o link aqui para vocês. Estou aqui, só vou fazer uma prova e já saio. Mabel, vê se você consegue mandar o link, porque pelo teu celular não dá para copiar o QR Code. Vou mandar agora. Mando aqui no WhatsApp ou no link aqui do... Pode ser no chat mesmo, Mabel. No chat? Pronto. E aí o código, deixa eu pegar aqui, para quem vai entrar por esse link. Calma aí que agora... Código 629 6291 0916. 6291
62910916. 62910916. Deixa eu voltar aqui. 62910916. Quem entrar, dá o joinha. Pronto. Acho que já conseguimos. Tem alguém que ainda está entrando? Para eu esperar? Oi? Ok, então vamos lá. Eu tô entrando. Peraí, só um minutinho. Menti.com. menti.com. Enquanto você entra, eu vou liberando a primeira perguntinha aqui. Como você avalia o módulo? Escolha uma e votem. Só clicar e que ele vai contabilizar, tá? Mabel, a gente puxa a setinha e deixa ou tem um lugar para confirmar? Ou só no final que a gente confirma? Só no final que confirma. Tá, pronto. Então entrei. Pronto. Tá ótimo. Pode dar aí um okzinho onde vocês acharam melhor. Vamos lá. 19 responderam, falta 10. Só clicar. Como que faz? Eu não tô conseguindo puxar a setinha, não. Tem que pegar no negócio? Como eu tô... Alguém orienta ela, porque como eu tô no coisa, eu não tô conseguindo ver como é que tá aparecendo para vocês. É só clicar em cima do número. Aqui tá só para arrastar na tela. 10 maior. Eu não tô conseguindo arrastar, não sei o que é. Tenta clicar só no... Clica em cima. Clica onde tem um nomezinho do lado, skip. Tem um nome onde tem muito satisfeito, satisfeito. Então, do lado do nome muito satisfeito, em vez de você puxar a setinha, tem skip. Eu não tenho, não. Sem problema não. Vai ter outra questão aqui que vocês respondem, tá? Vamos para a próxima pergunta. Qual foi o seu maior aprendizado deste módulo? Escrevam aí o que marcou assim para vocês das matérias que a gente deu, qual foi a que vocês consideram que foi mais importante? No meu aparece módulo 2. Pode desconsiderar esse módulo 2. Pode só escrever. O que vocês acham que foi mais importante de tudo que a gente falou? Qual foi o seu maior aprendizado? O que fica deste módulo, todas essas semanas? O que você vai carregar? Falar, isso daqui eu estou carregando comigo. Dimensionamento, força de trabalho, qualidade do trabalhador, o módulo todo muito relevante, mas a comunicação com certeza foi o maior aprendizado, avaliação, autoavaliação, aprendizado sobre liderança, gerenciamento de equipe, comunicação não violenta, gestão de conflitos, perfeito. Todo ensinamento, importância do acompanhamento dos dados, competência, excelente. Diferença entre as educações, importância do dimensionamento, aprender mais e melhorar minha comunicação e relacionamento com a equipe. Excelente, gente, não precisa se identificar, né? Mas quem falou que precisa aprender mais, esse é o objeto, tá? É continuar se aperfeiçoando cada dia mais, assim que a gente vai se tornando melhor. Gestão de estratégia de pessoas. Pessoas é o coração de todo o trabalho, é sobre isso. Este módulo é sobre isso. São as pessoas que fazem o SUS, tá? Perfeito. Ah, o DISC. Legal. Ótimo. Vamos para a próxima pergunta. Opa. Você consegue aplicar o conteúdo aprendido na sua prática de trabalho? Mabel, na hora que eu ia da número 2, você trocou a tela. Tem problema não.
Responda se vocês conseguem aplicar esse conteúdo. É aplicável? Perfeito. Alguns conseguem aplicar muito, outros conseguem aplicar e alguns pouco. Ok. O que podemos melhorar para o próximo módulo? Agora é a hora de vocês darem o feedback. O que vocês acham que pode ser melhor? O que vocês gostariam que fosse diferente para os próximos módulos? Mais práticas. Comunicação não violenta. Pois é, nem parte do programa fazia, né? Vamos pensar nisso. No próximo colocar, perfeito. Mais aulas síncronas com você mediando. Ah, obrigada. Módulo bem distribuído. Estudos de caso, estrutura excelente, perfeito. Módulo contemplou e superou expectativas, que bom, gente. Aulas assíncronas com conteúdo, TBL mais aberto ao diálogo entre os cursistas, ok, perfeito. TBL mais aulas assíncronas, aulas que prendem a atenção, ok. Mais explicações na questão do TBL. Não gostaria de ficar fazendo apresentação. Faz parte da metodologia ativa. E olha que a gente só colocou uma apresentação para vocês, cada grupo, hein? Tem módulo aí que o povo põe 300, tá? A gente não foi cuidadoso. Não gostei da sala de aula divertida, prefiro discussões. Perfeito. Estudos de caso. Menos aulas assíncronas. Tem uma aula gravada, sim. Perfeito. Mas sempre as atividades em grupo. Ótimo, gente. Isso é importante a gente ter esse feedback de vocês também, tá? Os demais módulos como esse, intervenção. E o que fizemos de melhor nesse módulo? O que foi de melhor que vocês viram neste módulo? Fazendo essa comparação, Acho que né? nossas discussões, das nossas situações na prática, foi muito bom. E a resposta na hora, assim, para nossa aplicabilidade, né? Porque às vezes a gente tem uma aula, e aí a gente não discute como aplicar aquilo na nossa prática, e a gente continua no 0 a 0. Tipo, eu entendi a aula, mas como aplicar isso na prática? Acho que isso foi os pontos que você trouxe mais, assim, interessantes. Você sempre colocava uma situação nossa para a gente discutir, para a gente tentar aplicar, né, na nossa vivência diária. Perfeito, perfeito. Legal. Agradecemos os feedbacks aqui. Os exemplos, discussões. Aulas comigo, eu sou tão apaixonada pela gestão de pessoas que, assim, né? Teve aula comigo que vocês vão gostar. Minimamente da gestão de pessoas, vocês vão passar a gostar agora. Eu acho que eu caí e não tô conseguindo responder a última pergunta, porque eu vou ter que entrar de novo, vai ter que ter a senha outra vez. Já está no finalzinho. Mabel, a gestão de pessoa com você foi um outro olhar, foi uma outra visão. Eu não sei se a sua leveza, o seu conhecimento, a matéria em si foi fantástico, trouxe um outro ângulo. Que bom, Sandra, agradeço. Obrigada. A única tristeza, Mabel, é que a gente quase não consegue mexer nisso na Secretaria de Saúde, falar de competências, trazer gestores melhores. Calma que estamos trabalhando nisso, Valine. Temos novidades para o segundo semestre. Segura que tem coisa boa. Novidades para a liderança e para a gestão de competência. Me aguarde. Ansiosa. Tem coisas boas aí. Já vamos soltar, já acho que daqui a umas 2 semanas, pelo menos o início delas. Maravilha. Eu trabalho no Hospital da Criança, né? E nós estamos vivendo tudo o que você trouxe nessa aula. Então, assim, é muito gratificante fazer parte de maneira prática desse conteúdo. O Hospital da Criança é referência, eles trabalham com gestão de competência, né? Isso é muito legal. E aí, gente, o sentimento de vocês com esse módulo, em uma palavrinha.
para a gente caminhar aqui para o nosso fechamento. Como vocês estão? Como está o coração de vocês com o fechamento desse módulo? O que vocês estão aí carregando de sentimento? A gente falou tanto de sentimento, né? Importante falar aqui também de sentimento. Gratidão, leveza, esperança, apaixonado, CNV, otimista, orgulho em fazer parte. Esperança, excelente. É como eu me sinto sempre, esperançosa também. Acolher, conexão, respeito, legal. Excelente. Muito bom aprendizado, perfeito. Realização, legal. Melhor no trabalho, isso é o mais importante. Essa pós vem para deixar vocês melhores no que vocês fazem, né? Muito bom. E é isso, mais uma etapa vencida, a especialização continua. Agradecemos a todos. Queremos tirar uma fotinho com vocês. Podem abrir as câmeras? Quem ainda não Gente, está todas as com minhas ela fotos aberta. é de touca e de roupa Tá tudo privativa, meu certo. Deus. Todo mundo aqui para a gente tirar uma foto bem bonita do fechamento deste módulo. Podemos? Olhem para a câmera. 1, 2, 3 e... Excelente. Gente, chegamos ao fim. É isso. Vocês querem compartilhar alguma Manda a coisa? foto pra gente, Mabel, lá no grupo. Mando sim. Diga, Leia. Foi sem querer, professora. Mabel, você pode Obrigada. compartilhar Obrigada esse mesmo. vídeo que você usou hoje para gente? Compartilho, claro. Por favor. A gente pode colocar lá na plataforma Ava também, né, Mabel? Eu ia pedir isso também, um vídeo. Perfeito. Vamos colocar lá. Vejam com calma ele sem travar. Vale a pena. E agradecer muito. Foi um Gratidão. que mexeu muito com a gente. Sabrina, Mabel. Muito importante. Que bom, gente. É isso. Vocês estão ganhando aí uns minutinhos a mais se vocês trabalharem no TCC de vocês. Ou no portfólio. Ou no portfólio, é verdade. Inclusive, Até já o dia está 14 de julho. Lá na E é isso. Para fazer o fechamento e passar para a Sabrina, né? Eu agradeço muito. Eu sou uma fã da gestão de pessoas. Eu trabalho com isso há mais de 20 anos e carrego assim no coração mesmo a esperança de que a gente pode ser melhor enquanto gestor, enquanto pessoa, antes de qualquer coisa. Então, eu espero que vocês tenham levado com vocês um pouquinho dessas reflexões, que vocês realmente, né, avaliem e repensem a prática de vocês profissional a partir da mudança enquanto pessoas e que vocês nos ajudem a seguir construindo um SUS melhor a cada dia, né? O SUS é muito detonado pela mídia, muito detonado por pessoas de fora que não têm noção e dimensão do que a gente constrói como trabalhador, das dificuldades que a gente passa, de todos os anseios que a gente carrega, né? Quem trabalha no SUS, assim, é mais do que... não é só um trabalho, é uma missão de vida mesmo. Eu acredito muito nisso, né? Acho que tem uma questão muito maior ali de identificação. Então, fico muito feliz de ter tido vocês aqui com a gente essas semanas. Acho que cada um que estava aqui está ali gastando um tempo para ser melhor. E isso, para mim, é o mais importante. Então, assim, vocês tiveram o meu melhor, meu coração aberto, da Sabrina também, eu tenho certeza. E a gente, eu acho que também recebeu de vocês aqui muita dedicação. Fico muito feliz. Muito obrigada pela oportunidade. Sabrina, deixo contigo para fechar. Pessoal, também, antes de falar, a Gisele estava com a mão levantada. Não sei se ela ainda quer falar. Oi, prof, quero sim. Na verdade, é sobre o portfólio. Eu queria perguntar se tem algum documento, alguma coisa do tipo, que vocês possam ter colocado os critérios ou o que vocês querem ver no portfólio, porque a gente teve 2 módulos, e aí eu não sei se foi só eu, mas eu percebi que teve alguns colegas também que tiveram a avaliação, assim, não sei se a avaliação mudou, mas acabaram que a nota, ela acabou sendo muito diferente. E aí a gente segue um modelo e às vezes a gente acha que o modelo está dando certo, mas aí entra outros professores e acaba mudando a avaliação. Aí eu só queria saber mais ou menos o que vocês querem ver no portfólio
quais são os critérios para que a gente possa caminhar nessa direção. Gisele, né? É isso? Isso. Gisele, assim, o portfólio é um dos critérios do curso, né? Na verdade, ele vai fazer parte da composição da nota, mas o que a gente quer, né, de vocês é que vocês façam um portfólio reflexivo sobre tudo que tem aqui, né? Tudo que vocês tiveram de acesso nesse módulo, tanto nas aulas síncronas quanto nas aulas assíncronas, o que vocês tiveram, né, o que vocês levarão, na verdade, né, desse módulo, compreendendo todas as unidades, tudo que vocês viram até aqui. Então, a gente já fez algumas avaliações, né, tanto sumativas quanto formativas, a gente vai disponibilizar para vocês a planilha com as notas, onde vocês vão poder consultar, né, tanto as pautas quanto as notas, então, vocês terão acesso a isso, e o portfólio faz parte disso, mas, assim, nossa ideia não é fazer com que seja mais um TBL, né, Mabelle? Acho que é importante a gente destacar isso, mas que seja esse levantamento geral do que vocês aprenderam até aqui nesse módulo, né? E não seria diferente, Gisele, dizer que o quê? Esse módulo é sobre gestão de pessoas, então deixe a sua cara. Fale sobre você enquanto pessoa, enquanto profissional e as reflexões que você teve aqui, isso é o mais importante. A gente não está preocupado aqui se a métrica da linha vai estar igual àquela, não. Aqui a gente quer saber o que vocês refletiram e o que acrescentou para vocês. Esse é o maior objetivo desse módulo. Tá bom? Até dia 14 de julho. Combinado? Ótimo, obrigada. Gente, obrigada. Boa noite para vocês, bom descanso, viu? Boa noite, tchau. 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 Parabéns para Valine. É aniversário dela? Foi domingo. Obrigado. E ela não falou parabéns. Parabéns, Valine. Muitas felicidades. Novo ciclo seja esplêndido. Excelente. Obrigada, pessoal. Mabelle, obrigada. Tchau, Obrigada, gente. Obrigada, tchau.